Fazer ou não fazer a arte final? Pois é, isso é um tema muito delicado que muitas pessoas nem sequer querem chegar nesse assunto, mas nesse vídeo quero comentar 5 dicas sobre como aprimorar a sua arte final, a sua line art, enfim, chame como bem entender logo após a vinheta. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus agentes tranquileira. Eu sou o Victor DCR e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Estúdio DCR, o seu ateliê aqui no YouTube. Comentários do tipo, não vou fazer minha arte final, não vou contornar o meu desenho, porque senão eu vou estragar ele. São comentários mais frequentes do que imaginam, tanto em comentários de postagens e afins, como também que eu recebo dos meus alunos em sala de aula. Mas antes de a gente falar dessas dicas bonitinhas, formosas e cheirosas, já conto com o seu tapa no dedo do like e também para compartilhar com algum amigo que você tenha certeza que este conteúdo, que este vídeo vai ajudar. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e para pessoas de forma geral é que eu vejo o desenho como se fosse uma atividade física. Como assim, Vitão? Não estou entendendo essa analogia. Vamos lá. Quando nós estamos ou vamos praticar alguma atividade física, é comum que nós façamos algum aquecimento, para que não tenha lesões no futuro e até mesmo e principalmente para fazer a melhor execução daquela atividade. Então, em academias, em triatlons, em futebol, enfim, em qualquer esporte físico, possui também o seu aquecimento. E no desenho não é diferente. Então, um conselho, isso aqui não é nem dica, é um conselho que eu dou sempre antes de desenhar ou até mesmo de fazer a arte final, faça um aquecimento. E esse aquecimento consiste de você pegar uma folha sulfite ou folha que você usa para desenhar e dividi-la em 4 quadrantes. Aqui o importante é que em cada uma dessas partes nós puxamos traços de uma extremidade até a outra sem tirar a caneta de nanquim ou que você estiver utilizando do papel. Eu continuo seguindo até o fim, tanto horizontalmente quanto verticalmente e também da forma diagonal e por fim de forma circular. Por quê? Desta forma eu consigo ter uma precisão mais bacana, uma melhor precisão para continuar fazendo a minha arte final. E fazendo o seu aquecimento, agora nós podemos partir para a primeira dica, que é não fazer a linha até o fim. Peraí, como assim? Você acabou de falar que é importante no aquecimento você fazer a linha contínua sem tirar a caneta do papel e agora você tá me falando para eu tirar a caneta do papel? Vamos lá. Quando nós puxamos uma linha, é comum que nosso pulso vá até uma determinada ponta, mas é super importante não continuar o traço de onde nós terminamos aquela linha anterior. Nesse caso, nós voltamos um pouquinho antes da onde nossa linha parou e a partir desse ponto nós continuamos a puxar o traço. Por quê? Desta forma, se eu puxo a linha da onde eu parei, vai dar aquela sensação de uma linha mais quebradiça. Então eu não puxo da onde eu termino a linha. Eu volto um pouquinho antes e a partir disso eu faço essa continuação do meu traço, porque dessa forma a linha fica muito mais contínua e com um acabamento muito mais agradável de se ver, um acabamento muito mais profissional. Identificar e entender onde está a luz e a sombra do seu desenho. A partir de aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a expressividade da linha, ou seja, a espessura dela, de fazer de forma mais grossa, mais fina e saber variar esse tipo de coisa, ou seja, do peso da linha, de forma que fique um desenho mais dinâmico. É muito comum a gente trabalhar aquela ideia do tipo, o que está mais próximo da pessoa, ou seja, o primeiro plano do desenho, ter a linha mais grossa e conforme você vai se afastando, deixar a linha mais fina. Não está errado, de verdade, mas é uma dica muito batida. Porém, trabalhar a luz e sombra é muito mais interessante
para entender como eu vou conduzir esse aspecto no desenho. A partir do momento que eu defino onde é meu ponto de luz, eu sei que no local que possui maior quantidade de luz, a minha linha vai ser muito mais fina. Por outro lado, do sentido oposto, onde tem um acúmulo maior de sombra, a minha linha mais grossa reforça esse peso que a sombra vai dar em meu desenho. Então, colocando esse ponto de luz me ajuda e muito na hora de conduzir uma arte final e brincar muito com essa expressividade do meu traço. Assim como também, conforme eu vou trabalhando diferentes materiais, tecidos, é muito importante eu saber como conduzir, onde eu vou colocar uma linha mais espessa, onde eu vou colocar uma linha mais fina, para dar muito mais corpo e muito mais vivacidade para o meu desenho e deixá-lo mais dinâmico. Por exemplo, se eu estou trabalhando uma seda, por exemplo, que é um tecido muito mais fino e muito mais leve, eu não vou aplicar uma linha mais grossa, e sim eu vou respeitar o material que é aquele tecido, deixando assim um desenho muito mais expressivo, variando a espessura de meu traço. Tanto que nós também devemos citar as achuras aqui nessa parte de acabamento e também de luz e sombra. E esse assunto de achuras vale muito a pena ter um vídeo específico e exclusivo sobre essa parte. Mas eu deixo na mão de vocês, comentem aqui embaixo que se vocês interessam sobre esse tipo de conteúdo, que dependendo do feedback de vocês, eu trago aqui para o canal. E a próxima dica não é um ato de desenhar, mas é um conceito super importante para que você faça desenhos bem feitos, desenhos com um acabamento melhor, que é a paciência. Por mais que não seja relacionado ao ato de desenhar, mas quem desenha ou quem faz algo com paciência, com calma, com carinho, tende a deixar aquele trabalho, aquela coisa a ser feita, muito mais bem feita. Então, tenha paciência, faça com calma, sinta o desenho, entenda o que você está fazendo, que no final vai valer a pena. Inclusive, a nossa próxima dica é mais focada para quem quer fazer quadrinhos ou quem tem curiosidade sequer de fazer alguma página e adentrar a este universo. Algo que inclusive eu passei na pele, então posso falar um pouco mais da minha vivência nessa parte, que é diferenciar uma arte final para ilustração e uma arte final para um quadrinho. Quando nós estamos trabalhando o quadrinho, nós estamos trabalhando a narrativa daquela coisa, ou seja, nós temos que exemplificar, temos que deixar entendível aquela ação ou aquela coisa que está acontecendo em uma página. Então, dependendo da forma que eu vou conduzir essa arte final, pode deixar uma arte final, pode deixar, no caso, uma composição, uma narrativa confusa que não vai ajudar o seu leitor a entender o que está acontecendo naquela cena. Fora que vamos usar o mangá como exemplo, que possui retículas, linhas de ação, linhas de movimento. Se eu deixo uma página com uma linha totalmente suja e bagunçada, pode dar uma certa má impressão e deixar uma página muito confusa. Algo que poderia ser uma página bacana pode ficar um negócio meio estranho e não entendível. Afinal de contas, quadrinho também é uma comunicação. Então, se eu não consigo deixar claro, deixar objetivo aquele acontecimento que está na página, eu não comuniquei da melhor maneira possível. Então, ficou uma comunicação meio suja, assim como aquela página em questão. Então, por muitas vezes, saber dosar a quantidade de linha e também saber dosar como e quando usar uma linha mais grossa e uma mais fina é fundamental para essa página. Porque em ilustração, como nós estamos falando apenas de uma peça gráfica, uma arte ou alguma coisa assim mais bela, que não possui ali um sentido de storytelling, uma narrativa, ali eu tenho mais liberdade de saber quando, como e onde pesar a minha linha, por exemplo. Então, saber que na hora que você está fazendo uma página de quadrinhos, usar a sua arte final como um complemento para a narrativa é fundamental para deixar a sua página bem mais bacana e bem mais interessante. E tudo isso eu utilizei aqui no meu quadrinho Aegis, que você pode ler o primeiro capítulo gratuito na Flipthrough, como também adquirir o exemplar físico da obra com a sua história completa, fechadinha, uma história de ação,
aventura super divertida e carismática que eu tenho certeza que você vai se divertir e muito lendo a jornada destes nossos heróis. Para adquirir e ler o capítulo 1 gratuito, é só você acessar o link da descrição, como também do comentário fixado, que lá tem todas as informações para conhecer este meu novo universo, este meu quadrinho bonitinho na íntegra. E comenta aqui embaixo também o que mais você gostaria de saber deste vasto universo sobre arte final. Dá para falar sobre tipos de acabamento, dá para falar sobre escolhas de como fazer uma linha aqui e acolá. É um vasto universo qual eu tenho gostado e muito de estudar, de conhecer mais esse tipo de coisa, e eu adoraria compartilhar com vocês também. Comenta aqui embaixo, e se você assistiu o vídeo até aqui e te ajudou de alguma forma, se considere inscrever aqui no nosso ateliê online, no Estúdio DCR, que será um grande prazer de ter aqui conosco nessa nossa jornada de melhorarmos cada vez mais na arte. Mas, meus queridos, meus amados, eu tenho alguns desenhos ali para terminar na prancheta. Você é muito gente boa, você é muito legal, o papo tá muito bacana, mas a prancheta me chama, os desenhos me chamam. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!